função aqui, ó, f de x igual a, só uma coisa aqui, f de x igual a x2 sobre x2 mais 1, tá? Vamos ver aqui, quem é a derivada dessa função? Quem é? Tá? Quem é a derivada dessa função? Quem é? Fica 2x, ó, 2x vezes quem? X ao quadrado mais 1 menos o quê? Menos x2 vezes 2x. Isso aqui dá sobre x2 mais 1 ao quadrado. Quanto é que dá isso aqui? Dá só quanto? Dá 2x3 menos 2x3. Então fica só o quê? 2x. Fica 2x sobre quanto? Sobre x ao quadrado mais 1 ao quadrado. Tá? Então, se você analisar, olha aqui, vamos ver se a conta está certa. 2x vezes x2 mais 1, menos x2 vezes 2x, tá certo? Divide por x2 mais 1 ao quadrado. Então, vai ficar 2x3 menos 2x3, então fica 2x sobre x2 mais 1 ao quadrado. Olha, essa função, olha, se você analisar a sua derivada primeira, vamos analisar a derivada primeira. No zero, quanto é a derivada primeira? Zero. Aqui a derivada primeira é o quê? Positivo. Aqui a derivada primeira é o quê? Negativo. Não é? Significa o quê? Significa que ela é estritamente crescente, essa função f, daí, f é estritamente crescente, ó, daí, f é estritamente o quê? Crescente, aonde? Em zero mais infinito. Mas quem é o limite de f de x com x tendendo a mais infinito? Limite com x tendendo a mais infinito de f de x sobre x. Desculpe. De f de x, só de f de x. Que f de x sobre x? Não tem nada. De f de x, quem é? É 1. Não é mais infinito. Essa função, essa daqui, ela, o gráfico dela é assim, ó. O gráfico dela é um negócio assim. Não vou nem para tirar aqui. Essa função tem uma função que tem um gráfico assim, é o arco tangente, tá? Vocês vão ver, se não der para ver no cálculo 1, vocês verão no cálculo 2. Mas essa função, ela é assim, ó. Porque se você olhar para cá, ela é estritamente decrescente. E o limite também, no menos infinito, também é quanto? Também é 1. Então ela faz aqui, ó. Vem para cá, para cá. Então para ela fazer isso, e ela sempre, ela só é zero no zero. Tirando zero para x diferente de zero, f de x é positivo. Então ela faz isso. A função que faz isso. Depois vocês veem a derivada segunda para a função cujo gráfico tem essa configuração. Olha a derivada segunda, vai ter que mudar com cavidade, viu? Tá? Vai ter que mudar com cavidade. Só joga na derivada segunda, você vê aí. Mas isso responde a sua pergunta. Eu quero responder a sua pergunta. Ela é estritamente crescente aqui, mas o limite não é mais infinito. Isso só pode acontecer se a segunda derivada, quando você colocar o x para mais infinito, a segunda derivada tender a zero, porque isso só acontece quando o aumento é tão pequeno, mas tão pequeno como uma PG de razão menor que 1. O aumento vai ficando pequeno, e ele não consegue passar aquele número. É porque a derivada segunda é o crescimento da derivada primeira.
Então, se a derivada segunda está próxima de zero, é porque a derivada primeira está crescendo muito pouco. Mas só acontece quando a derivada segunda tende a zero, mas O quê? O que acontece? que a derivada primeira sempre é positiva, mas ela não vai a mais infinito. Tipo, naquele exemplo. Não, eu estou falando da função, aqui é a função. Cuidado, o limite da função é 1, que era isso que ele perguntou. Ele perguntou o seguinte: se a função é estritamente crescente no intervalo da forma a mais infinito, o limite dela é mais infinito do infinito? Eu estou respondendo que não. Está aqui o contra-exemplo. É isso que eu estou respondendo. Tá? Esse limite aqui é o limite da função. O limite dessa função é 1, tá bom? O limite dessa função é 1 e ela é estritamente crescente, limite no infinito. E ela é estritamente crescente. Então com isso não é válido o que você conjecturou, tá? Vamos resolver, entendido? Agora, o que significa a derivada ter um valor próximo de zero? Significa que a função está variando um pouco, porque a derivada é a taxa de variação do f de x em relação a x. É quanto o x está variando, é quanto o f de x está variando em relação a x. Se a derivada é pequena, significa o quê? Tá? Significa o quê? Então esse exemplo aqui, limite da derivada no infinito é quanto? 0. Agora olha o que está acontecendo numa região aqui, nesse retrato. Isso aqui está quase uma reta. Está quase uma função? Está quase uma função o quê? Constante. Está quase uma função constante. Isso é a assíntota, tá? A assíntota, alguns dizem, é a reta tangente no infinito. Ou coisa ridícula, tá? Mas é o que eles dizem, tá certo? Mas o fato é, o que é que significa isso aqui, ó? Isso aqui, o gráfico está muito parecido com a reta a partir de um certo retrato para x suficientemente grande. A partir no intervalo a mais infinito para a suficientemente grande, o gráfico da função é uma reta. O limite da derivada é 0. O limite da derivada é 0 é porque nessa região aqui, numa região grande, a derivada é quase nula. Então a função é quase constante. Aí sim, tá certo? Talvez seja isso que você perguntou. Tá? Vamos resolver um problema de máximo e mínimo. Tá? Porque assim, eu falei isso desde o começo. E desde o começo que eu falo que a derivada é a taxa de variação. Porque quando se deu derivada assim, eu só chego lá com a proporção. Só o quê? Quando o senhor falou sobre derivada, só o senhor chegou com a proporção. A derivada é o limite de x vezes a p do quociente mínimo. Certo, porque eu cheguei a isso quando eu fui usar isso. Vou me antecipar e não usar, tá certo? Deixa para explicar na hora. Vê aqui. E aí, professor, o senhor lembra daquela... Eu vi uma questão que eu achei interessante. O mesmo ciclo que o senhor deu na aula lá, x ao quadrado mais y ao quadrado igual a 5. Aí a partir desse coisa tem uma questão, uma escala que é tipo assim, uma escala de 5 metros encostando na parede, aí faz com a parede a altura de 4 metros e embaixo 3. Aí a escala vai descer. Eu sei qual é. Eu sei. Tá certo? Tá na lista? Essa da escada que ele tá falando, acho que tá. Tá na lista essa da escada? Tá. Se não tá na lista, você quer que eu resolva essa? Eu acho que não tá na lista não. Olha aí. 32. Tá na lista? Exercício 9. Você quer que eu resolva ele, é? Vamos lá, 32. O exercício? 9. Não, o exercício 9 é um exercício diferente, é um de máximo e mínimo. Que vocês vejam a solução que eu dei no vídeo da aula anterior. Tá?
É o exercício 9, Uma cerca de 4 metros de altura corre paralela a um edifício alto, a uma distância de 2 metros do edifício. Qual o comprimento da menor escada que atingirá do chão, por cima da cerca, a parede do prédio? Ele quer outro exercício, o exercício de taxa relacionada. Tá certo? Mas vamos ver o seguinte, vamos ver um exercício aqui. Tá? Vamos ver o seguinte, tá? Um edifício, olha aqui, um edifício de um andar, eu quero que vocês vejam a solução do 9, tá? A solução do 9 está gravada, está na aula anterior. Vamos ver esse aqui. Da matemática. A aula de hoje. Um edifício de um andar. Tá? Um edifício de um andar, tendo uma área de 13.200 metros quadrados. Tendo uma área de... Depois eu resolvo isso aí, viu? 13.200 metros quadrados será construído, será construído com espaço livre de 22 metros na frente e atrás, com espaço livre de 22 metros na frente e atrás, com espaço metro na frente e atrás, e um espaço livre e um espaço livre de 15 metros em cada lado. Encontre as dimensões do lote de área mínima. Encontre as dimensões do lote de área mínima. Onde esse edifício pode ser construído. Onde este edifício pode ser construído. Tá? É melhor resolver um diferente do que eu resolver o mesmo de lá, porque eu resolvo esse e ainda tem mais outro exercício para ver a solução. Tá certo? Tá gravado. Então, vamos lá. Vamos ver se eu compro. Um edifício de um andar, tendo uma área de 13.200 metros quadrados, será construído com um espaço livre de 22 metros na frente e um espaço livre de 15 metros em cada lado, na frente e atrás, né? 22 metros na frente e atrás, e um espaço livre de 15 metros em cada lado. Encontre as dimensões do lote de área mínima onde esse edifício pode ser construído. O senhor está sendo 13.200 metros quadrados? 13.200 metros quadrados. É a área. É a área de quem? Isso é a área do terreno
ou do edifício? Do prédio. Do edifício. Ele tem um andar. Então, olha a situação. Solução. Tá? Solução. Você tem o terreno. Tá? E o edifício vai ser construído aqui no meio. O edifício vai ser construído aqui no meio de um andar, de modo que ele tem um espaço livre de 15 metros. 15 metros na frente, 15 metros, 15 não, 22. Tanto faz, né? Porque, mas como eu desenhei maior, tá? 22 metros na frente, 22 metros atrás, e o espaço livre nos lados de quanto? 15 metros. 15 metros. Tá bom? Só que essa área, ela tá amarrada. A área do bichão aqui é de 13.200 metros quadrados. Não pode passar disso. Tá? Não pode passar disso. Então vamos parametrizar, tá certo? O problema, tá? Pelas dimensões do prédio. Colocar a dimensão do prédio. Tá? X e Y. Tá aqui, ó. X aqui e Y. Tá? Então, sendo a área do terreno, que é isso que eu quero minimizar, ó, sendo a área do terreno, do lote, né? Chama de lote, tem-se. Quem é a área em função de x e de y? Olhando para a figura, hein? Quem é a área em função de x e de y? Y mais 44. É a área do terreno. Então, isso aqui vai ficar o quanto? Vai ficar o quê? X mais 30 vezes Y mais 44. X mais 30 vezes o quê? Y mais 44. Onde? Y mais 4. Onde? X e Y são o quê? São as dimensões. Muito bem, já ia botar do terreno. São as dimensões, já ia tá pensando que as dimensões. São as dimensões do prédio. E tem mais. Quanto é o produto de X por Y? O produto de X por Y tem que ser, que a área do prédio tem que ser 13.200. Então a minha função que está em duas variáveis, ela vai ficar em uma. Daí, quanto é o Y, hein? Quanto é o Y? 13.200 dividido por X, e assim a área em função de X é igual a quanto? É igual a X mais 30, né? Vai ficar X mais 30 vezes quanto? Vezes Y mais 44. 13.200 sobre X mais quanto? 44. Com, onde é que o X está variando? Onde é que o X pode variar? O X pode ser zero? Não, porque
X e Y são números reais. E o produto de X por Y tem que ser 3.200. Então o X não pode ser zero, porque o Y é real. Zero até onde? Não, mais infinito. A restrição é que X vezes Y seja 13.200. Então, o X e o Y são grandezas o quê? Inversamente, muito bem, inversamente proporcionais. Quando o X tende a zero, o Y tende a quê? Mais infinito. Quando o X tende a mais infinito, o Y tende a zero. Então, o X pode ser qualquer valor de zero a mais infinito. Se o X vai de zero a mais infinito aberto, o Y vem de mais infinito a zero. Tudo aberto. Ok? Pronto. Encerra e começa.